Boa noite. Aqui eu falo o professor Gilson Gomes Bento, professor voluntário neste curso de grego clássico e koiné no nível intermediário, promovido pela Universidade Federal do Ceará e pelo Grupo de Estudos do Núcleo de Cultura Clássica. Então, aqui a minha proposta hoje era falar um pouco aqui do, dos verbos atemáticos, verbos em mi, porque a gente está estudando, né? Mas às vezes a gente não tem uma comparação boa entre os verbos em mi e os verbos em ômega. Então, eu peguei essa apostila aqui, Grego, Teoria e Prática nos Cursos Universitários, do Murático e do um outro autor, que é, acho que é do Vino Maia Júnior, uma coisa assim. Aí a minha ideia é dar uma olhada assim, nas tabelas e observar, né, as diferenças junto com vocês. Então ele começa aqui, né, dizendo assim que os verbos, né, atemáticos em mi, eles diferem dos verbos temáticos em ômega na flexão do presente, do imperfeito nas três vozes e em alguns aoristos. E aqui as características gerais são a ausência da vogal de ligação, então não tem aquele ômicron, aquele y, a alternância da quantidade no radical. Então, no radical vai ter uma vogal longa nas três pessoas do singular e uma vogal breve nas três pessoas do plural. E vai ter um particípio ativo sigmático. Vai ter um sigma, vai aparecer um sigma no particípio ativo, diferente do particípio ativo em ômega, que acho que termina com ni, né? Que ele deve estar falando desse sigma aqui. Um outro sigma que deve estar aqui no meio, que depois ele vai mostrar, né? Eu agora não lembro de cabeça. Então ele diz que há três grupos de verbos em mi. Os verbos com redobro, redobro de presente, né? Ele quer dizer. Então, redobro, né? É uma coisa que os verbos têm no perfeito, mas esses verbos em mi tem no presente. Então, didemi está tendo um redobro aqui, né? Da raiz demi, né? Dem. Então, o delta está reduplicando, né? Com iota aqui, né? Então, didemi, né? Aí que eu ligo, né? Didomi, eu dou. Riemi, eu envio, né? Aí titemi, eu ponho. Ristemi, eu estou. Kikremi, eu empresto. Oninemi, eu ajudo. Piplemi, eu encho. Pipremi, eu queimo. Pimpepremi, né? Aí aqui ele deu alguns exemplos de verbos com redobro, até uns bem diferentões, né? Esse aqui, pimpremi, eu nunca tinha visto, né? Alguns aqui eu nunca tinha visto, né? Esses primeiros são mais comuns, né? Didomi, riemi, titemi, ristemi são comuns. Agora, didemi eu não conhecia, kikremi eu não conhecia, oninemi também, acho que não. Piplemi e pimpremi também eu não conhecia. Então é interessante vocês darem uma olhadinha aqui nesses verbos. Aí aqui, verbos com infixo. Infixo, ele é o infixo, esse ni y, né? Ni y. Ele fica entre, né, o radical e o mi. Então, deknimi, isso no presente, né? Deknimi, zonimi, zonimi. Então aqui, deknimi eu indico, eu mostro, né? Zonimi eu cinjo, né? Aí ele tem assim, ni e y no meio aqui, aqui tem ni y no meio. Um infixo aparecendo aqui, que dá uma... Ele tem uma certa ideia, né? Desse infixo, mas agora eu não lembro assim, qual é a ideia que ele indica. Depois, se vocês quiserem pesquisar qual é a ideia que esse infixo ni y indica, era interessante. Verbos sem redobro nem sufixo, tipo eimi, eime e femi.
Não tem redobro nem fixo. E em me a gente já conhece, eu sou. Eime, eu espero que vocês já conhecem também como vou ou irei, né? Uma espécie serve de futuro para o ercomai. E o femi, que é eu digo, que também vocês já viram muito no Atenas também. Aí aqui infectum ele quer dizer o aspecto progressivo. Para facilitar a conjugação dos verbos com redobro, segue paralelamente a conjugação de lio, a fim de evidenciar diferenças e semelhanças. Então, presente do indicativo ativo. Então, ele deu aqui lio, didomi, titemi, histemi, hiemi. Lies, didos, tites, histes, hies. Liei, didosi, titesi, histesi, hiesi. Liomen, didomen, titemen, histamen, hiemen. Liete, didote, titete, histate, hiete. Liusi, didoasi, titeasi, histaasi, hiasi. Então, prestando atenção aqui, né, que nas três pessoas do singular teve um ômega, né, um eta, ômega e eta, né? Nas três pessoas do plural teve assim um ômicron, y, né? Ômicron e y, e apareceu um alfa, né? Apareceu um alfa ali no ace, que ele no Histemi ele apareceu nas três pessoas, né? E nos outros ele apareceu só na terceira. De doa-se, de ter-se, está-se, como se fosse uma ali, tá tipo como se fosse uma contração. E aí o riasse também tá tipo como se fosse uma contração. Mas nos outros, aqui no histemi, ele apareceu como se fosse uma versão breve do eta, né? Histamen, histate, né? E acho que é isso, para observar no presente. E também o dual, mas tem o dual, ele bota o dual também, mas não é tão importante. Então, lieton, lieton, didoton, didoton, titeton, titeton, histaton, histaton, hieton, hieton. Só para me lembrar, vocês lembram o que é o titemi? Titemi é por, colocar. Isso, que é o histemi? Histemi. Se eu me engano, é ficar de pé. Isso. O que é o hiemi? Hiemi. No caso, eu vou. Estou lembrado disso aí. Ele deu como envio. Envio, isso. Envio, mas talvez tenha outros sentidos. Talvez tenha outros sentidos. Então não era bom dar uma olhada nos sentidos, porque eu tenho a impressão que o hiemi tem outros sentidos também. Deixa eu ver se eu consigo aqui pesquisar aqui paralelamente. Ele deu aqui, deixa eu ver. O Riem ele não tem no dicionário bíblico. Acho que estou sem o Exídio aqui. Certo. Mas eu estou dando uma olhadinha aqui se eu acho aqui. Por em movimento, fazer algo, se mover. Então é enviar, né, também, pôr em movimento, jogar, assim, carregar em direção, arremessar.
Acho que era mais ou menos aquilo ali mesmo. Aí, continuando aqui. Aí ele faz algumas observações. A ausência da vogal de ligação nos verbos em mi, então não tem a vogal de ligação. Ele está dizendo assim, olha, esse Y aqui, né? Esse Y, esse ômicron aqui, né? Esse Y aqui, esse ômicron aqui, não tem aqui, né? Esse ômicron aqui, esse ômicron, esse eta, não é vogal de ligação, ele é a vogal do radical. Alternância longa, breve, singular, plural. Terceira pessoa do plural, ele diz que vai ter uma modificação de que tem uma assibilação de T, do tal, queda do ni e consequente alongamento compensatório de ômicron para ômicron Y, para o vogal de ligação, sem vogal de ligação. Aí já nos verbos, isso é o que acontece nos verbos em ômega, né? Então, os verbos em ômega era para ter isso aqui, essa terminação ti, mas aí ela vira si, si, né? Aí nos verbos sem vogal de ligação, o ti vira si, e aí o ni ele se vocaliza para alfa, aí fica asse. Que isso aqui é uma coisa comum acontece também no aoristo, o ni vira alfa. Então fica ni se vocaliza em um alfa, né? E esse alfa contrai em alguns verbos, né? Então, ristar-se fica ristar-se, risteme fica ri-se, fica riar-se. Então, aqui eu percebi bem que aqui tinha que usar acentos, né? Aqui eram contrações, aqui e aqui, né? Mas o interessante é que aqui, né? Ele é... Aqui a vogal breve do eta foi o alfa, e aqui a vogal breve do eta foi o y, né? Teve essa variação. E aqui a vogal breve do eta também foi o y. Aí, continuando aqui, o presente do imperativo ativo. Então, ele deu aqui, né? Lie, dido. Então, o imperativo aqui é dido. Titei, riste, rie. Bastante variação, né? Dido, titei, riste, rie, né? Porque o dido deve ter tido a contração entre o ômicron e o Y. Então, por isso ficou dido. O titei deve ter tido a contração entre o Y e outro Y. Aí ficou titei. Agora, riste, interessante, ficou eta, né? E o rie deve ter tido também a contração entre o Y e outro Y. Aí aqui é lieto, a gente normalmente não usa muito, né? Mas é a terceira pessoa, né? O imperativo é tipo, deixa soltar, né? Uma coisa assim, né? Que ele solte, né? Uma coisa assim, né? Didotó, titeto, ristato, quieto. Aqui foi bem bonitinho, né? Tudo igual, né? Aí liete, luete, didote, titete, ristate, riete. Aí aqui de novo, tudo bem bonitinho, lembrando que tem uns que é em Y e outros em alfa, né? Bem bonitinho, né? O tal Y aparecendo, né? Igual o Li, só que o Li, a diferença é que tem esse Y aqui é vogal de ligação, né? E aqui não tem o Y que é vogal de ligação. Aí, lionton, didonton, titenton, ristanton, hienton. Aqui também bem bonitinho, né? A terceira pessoa, né? Que eles
que eles soltem, que eles deem, que eles coloquem, que eles se levantem, que eles enviem, né? Uma coisa assim, né? E a diferença é que não tem a vogal de ligação ômicron, né? Aí aqui, dual, lieton, didoton, titeton, histaton, hieton, lieton, didoton, aqui diferente, didoton, lieton, didoton, titeton, histaton, hieton. Aí, agora eu fiquei em dúvida como é que o dual pode ter duas. Alguém entendeu por que o dual aqui tem o imperativo do dual aqui tem duas? É tipo, É porque o dual só tem a segunda pessoa e a terceira, né? então é tipo assim, No caso, ei, vocês dois, façam isso. Ó, que aqueles dois façam isso, né? Tipo isso, isso. né? Deve ser assim, né? Eu demorei um pouco para raciocinar. Que é tão incomum. Aí a segunda pessoa do singular se constitui do tema e da vogal y, sem desinência. Lue, isso aqui é o que acontece nos verbos em ômega, né? Da vogal y, sem desinência. Esse y não é a desinência, é um tapa-buraco. Isso no imperativo presente, né? Aí, de doer. Mas também o Y também aparece, é usado também nos verbos sem vogal de ligação. Então, só que ele vai acabar contraindo com os do radical. Didoe, dido, como titei, ristae. É porque alfa e Y dá eta. Alfa e Y dá eta. É, eu estava estranhando, mas alfa e y então deu eta, né? Então y e y deu e, né? Essa contração aqui que eu não estava percebendo. Ristae. Na terceira pessoa do plural, há uma variação de desinência em um tom, tossan. Terceira pessoa do plural, há uma variação de desinência em um tom, tossan. Teve? Aonde é que teve o tossan? Em outros verbos, será? Tossan? Não. Ele não mostrou, não. Não mostrou não. Ele está falando aqui na terceira pessoa do plural, a uma variação de desenho, um tom, tossan. Até porque não mostrou não, deve ser em outros verbos. Deixa eu ver se ele dá na sequência. Presente do sub não deu. Bora lá, continuando. Presente do subjuntivo ativo. Então, vai ter aquele alongamento, né? Então, lio, lies, liei, liomen, liete, liosin. Então, teve um ômega, um eta aparecendo aqui, né? Teve aquele alongamento lá da vogal de ligação. Aí já aqui, não parece que tem assim um alongamento da vogal de ligação. Parece que é um alongamento da vogal do radical. Então fica de dó, de dóis, de dói, de domen, de dote, de doce, né? Então ficou tudo ômega aqui, porque era ômega e ômicron. Aí ficou tudo ômega, né? Mais o restinho, né? O sigma, né? O iota. Aqui, titó, tités, titei, titomen, titete, titosse, né? Curioso que aqui ficou titomen, né? E aqui ficou titete, titosse, né? Ristó, ristés, ritei, ristomen, ritete, ritosse. Aí, rió, riés, riei, Hiomen, Hiete, Hiossi. Então ficou muito parecido, na verdade, né? Vocês estão achando diferença? Só aqui não teve diferença ou não? Teve umas contrações aqui, né? Deve ter tido umas contrações com aqui ficou tudo ômega, né?
Aqui teve às vezes era ômega, às vezes era eta, né? Aí ficou igual aqui, só que com acento circunflexo, né? E aqui também ficou igual aqui, só que com acento circunflexo, né? O dual, como é que ficou? Lieton, lieton, didoton, didoton, titeton, titeton, histeton, histeton, quieton, quieton. Também aqui ficou eta e aqui ficou óton, ômicron, ômega. Aí ele diz o que ele fala. O subjuntivo dos verbos atemáticos se constrói sobre o radical longo de dó mais a vogal longa, característica do subjuntivo. Ômega, eta, sigma, eta com iota subscrito, sigma, eta com iota subscrito. Sim, se construiu. Então é com a vogal longa, né? Então se é eta, né? Mas é interessante que aqui foi tudo ômega e aqui foi ômega, eta, né? Teve uma variaçãozinha igual a do padrão, né? O que mais que ele diz aqui? Presente do optativo. Isso aqui a gente não viu ainda, né? Mas a gente pode dar uma olhada, né? Então, o optativo ele tem esse oi. Então, e aí o lioimi, liois, lioi, lioimen, lioite, lioien. Aí fica assim, normalmente a gente traduz assim, tomara que eu solte, né? Oxalá que eu solte, né? Aí de doien, de doien, de doies, de doie, de doimen, de doite, de doien. Então aqui não apareceu o ômicron, né? Ali apareceu o ômicron, aqui apareceu só um Y, não, um iota, melhor dizendo, e às vezes apareceu depois apareceu um eta e um ni, né? Um eta e um ni, né? A titeien, titeies, titeie, titeimen, titeite, titeien. Histaien, histaies, histaie, histaimen, histaite, histaien. Hieien, hieies, hieie, hieimen, hieite, hieien. Que a diferença básica é que aqui apareceu iota, eta no singular, né? E iota no plural, né? E aí depois vieram as desinências secundárias ativas, e um Y apareceu lá na terceira pessoa do plural, né? Um Yzinho brotou lá na terceira pessoa do plural, mas ele brota também aqui nos verbos em ômega, né? E nos verbos em ômega aparece um mi, aparece um sigma e aparece aqui nada, né? Que já é o normal nas decidências secundárias ativas, né? Dual lioiten, didoiten, titeiten, histaiten, hieiten. O que ele comenta aqui? Nos verbos temáticos, a característica do optativo é iota, ao lado da vogal ômicron. Nos verbos atemáticos, a característica é iota, eta, iota com alternância longa no singular e breve no plural. Acho que é isso mesmo. A infinitivo presente. Isso aqui a gente já deveria conhecer. Então, luen, todo mundo já tá careca de saber. Aí, didonai, titenai, histanai, hienai. Então, isso aqui é para ser fácil. Os verbos em mi, sem vogal de ligação, eles têm em vez de em, ele tem nai. Didonai, tite, e a vogal
do radical é breve. Didonai, titenai, histanai, hienai. Então, é para reconhecer fácil. É um infinitivo presente, né, ativo. Os verbos atemáticos fazem infinitivo com auxílio de um sufixo nominal, nai. Todos os infinitivos em nai acentuam na penúltima sílaba, agudo se breve e circunflexo se longa. Então ainda tem a possibilidade de ser longa aqui. Eu falei que era tudo breve, mas deve ter alguns que são longos. Então, didonai, titenai, histanai, hienai. Todos esses aqui são breves. Agora, o particípio presente ativo. Como é que faz? Lion, liontos, liusa, liuses, lion, liontas. Ele dá aqui o nominativo genitivo, né? Masculino, feminino, singular. Então aqui é soltando, né? Que solta, né? E aí ele deu didus, titeis, ristas, rieis. Então tem um sigma no final, né? Didus tem uma... Aí ele é didus... Aqui eu não, parece que tem um outro Y, né, que vai contrair aqui, né? Titas, quieis, né? Daí aqui didontos, titentos, ristantos, hientos, bem igualzinho, só que sem esse ômicron aqui. Aí didussa, titeissa, ristaça, Chiesa. Aí a diferença aqui é que aparentemente tem alguma coisa contraindo aqui com o ômicron para dar esse ulsa, né? Titeis, é para ser um Y, né? De dulces, de titeices, de ristaces, rieices. De don, titen, ristan, hien. Liontos, didontos, tentos, ristantos, hientos. A formação é a mesma em sufixo nital, apenas o particípio dos verbos temáticos segue a declinação dos nomes em omicronital, fazendo o nominativo em omega ni. E o particípio dos atemáticos segue a declinação dos nomes em epsilonital, alfa-nital, preferindo fazer o nominativo singular masculino sigmático. Então, aqui seria uma coisa assim, o Didu estaria fazendo, né, em ente, né, em ente. Seria isso? Aí eles, iria um sigma no final aqui, o sigma derruba o tal, o ni, e aí o Y contrai com o ômicron, aí fica U, aí fica didus. E aí isso aqui acontece com o titês e com... Só que a contração da eis, talvez. E aqui com rieis, mas a contração da rieis. Aqui no ristas, a contração deve ser talvez a contração da isso aqui, ou então ele vai junto com an. Seria mais legal se eu tivesse dado a conjugação toda. Conjugação toda. Depois era bom aqui se eu pudesse pegar aqui do lá um outro arquivo que eu gosto, que é uma gramática que chama gramática intermediária, que ele tem várias tabelas. Aí talvez fosse legal, talvez tivesse. Aqui eu quero, que eu não sei. Tô tentando abrir o lado aí. Vamos lá, vamos continuando aqui. Presente indicativo médio passivo. Então aqui já é uma coisa mais interessante. Então, liomai,
didomai, titemai, histamai, hiemai. Então, aqui não tem o ômicron nem o Y, mas o radical já termina em alguma coisa, em ômicron, em Y ou em alfa, né? Então, dá o mais, sai, e aí fica bonitinho, não tem contração, fica mais, sai, metai, este, não tai. Esse aqui é bem bonitinho, porque fica fofinho, né? Vocês não acham fofinho, não? Me digam. Eu acho. Que não Bem tem, organizado como deveria ser. não tem nenhuma contração. Seria um sonho se os ômega fossem assim também. Pois é. Aí então fica didomai, didosai, didotai, didomessa, né? Didoste, didontai, titemai, titesai, titentai, titetai, titemessa, titeste, titentai, histamai, histasai, histatai, histameta, histaste, histantai. Aí aqui é não, Hiemai, Hiesai, Hietai, Hiemetha, Hieste, Hientai. Aí aqui, no dual, deu Didoston, tem um stone. É a mesma coisa. Didoston, Titeston, Histaston, Hieston. Aí é que diz, na conjugação matemática, não há alteração fonética na segunda pessoa do singular. Mas liesai, liei. Então aqui ele botou aqui desse jeito, né? Liesai, mas na verdade não fica liesai, né? Todos os verbos vai terminar ficando assim, né? Liei, né? Sendo que no coinel o comum é esse aqui, liei. E não esse aqui, liei. Liei era do ático. Aí aqui se você consigo achar aqui um negócio aqui, não abriu ainda o que eu quero. Provavelmente não vai dar tempo. A presente do imperativo médio passivo. Então, liu, que aqui caiu o sigma, né? Aqui não cai. Então fica didosso, didosto, didoste, didoston, titesso, titesto, titeste, titeston, ristasso, ristasto, ristaste. Aí aqui também é parecido, não cai nada, não contrai. Rieso, riesto, rieste, rieston, né? Didoston, titeston, titeston, ristaton, ristaston, rieston, rieston. Tem um alongamentozinho aqui, né? Aí aqui na conjugação matemática não há ação fonética na segunda pessoa do singular, mas lieso vai dar lio, liu. Então aqui deu lio, mas aqui fica didosso, titesso, ristasso, rieso. De novo aqui não teve a contração, o sigma não caiu. Aí presente do subjuntivo médio passivo. Deixa eu ver se está abrindo ali o que eu quero. Tá quase abrindo. Deixa eu ver aqui.
Tô vendo se eu abro aqui um outro negócio aqui, mas o... Esse também é... Deixa eu ver aqui. Eu não lembro se eu já mostrei esse aqui para vocês, mas isso aqui, ela é boa porque ela é uma gramática que ela tem muito... como é que chama? Muita tabela. Então, ela não tem medo de fazer as tabelas. Eu suspeito que vai ter a tabela que eu tô querendo. Qual era mesmo a tabela que eu queria, hein? Vocês lembram? É a do. É a do. Meu Deus, Particípio o presente. é o particípio presente em me, né? É isso que eu quero, né? O particípio presente em me. Deixa eu ver. Acusativo, Isso. acusativo, Ativo, né? né? Isso, com todas as formas. É esse que eu quero. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui devagarzinho. Deixa eu ver se vai dar aqui. Ah, mó pai, ele deu também aqui só o nominativo ele não deu nem o genitivo, ele deu o nominativo e a raiz aqui nesse negócio aqui. Mó pai, você me envergonhou, vergonha da profissão. Não, não. Não tinha o que eu queria. A não ser que vai ter depois. Deixa eu ver aqui. Pronto, achei. Pronto, não me envergonhou, não, totalmente não. Achei um. Ele deu. Não, mas espera, isso aqui não é. O que é isso aqui? Não, isso aqui é a passiva. Oh, mó paia. A passiva parece tanto com esses verbos aí, gente, é impressionante. Dá para confundir a passiva. Os aoristos passivos. Não deu. Mó paia. Vergonha. Deixa eu voltar para lá. Professor, que livro é esse que o senhor está procurando? Ah, era o. Eu esqueci agora o nome. Deixa eu ver. Eu devia estar mostrando, né, para vocês, mas o nome era Essentials of Greek Grammar. Essentials of Greek Grammar. Porque tem muitas tabelas no Essentials of Greek Grammar. Provavelmente no Aprendendo Grego tem, né? Em algum lugar deve ter no Aprendendo Grego, porque o Aprendendo Grego também tem muita tabela. Mas ele é mais difícil de encontrar as coisas, né? Se o se depois eu achar, eu mostro para vocês no Aprendendo Grego. Aí é que o presente subjuntivo, né? Voltar para o presente subjuntivo. Então, o presente subjuntivo tá bonitinho também, tá? Tem alguma coisa feia?
Que eu esteja vendo, não. Ficou igual, ficou parecido com o presente do subjuntivo ativo, né? Ali o didomai ficou com tudo com ômega, né? E as outras ficou variando entre ômega e eta, né? E aí, na prática, fica muito parecido com os em ômega, né? Não fica muito parecido? Sim, sim. Fica, né? Não tem, assim, muita diferença, não. Aí aqui, o que ele dá aqui? Como na voz ativa, o subjuntivo médio passivo dos verbos atemáticos se constrói sobre o radical breve mais vogal longa. E as desinências primárias médio-passivas. Mais, aquela, né? As primárias, né? Não são as secundárias. Mais, sai, tai, metai, sten, tai. Mas aqui teve uma contraçãozinha, né? Na segunda, teve uma contraçãozinha. Aí aqui eu... Continuando. Aí aqui, presente do optativo médio. Lioimi, didoimin, titeimen, histaimen, hieimen, lioio, didoio, titeio, histaio, hieio, lioito, didoito, titeito, histaito, hieito, lioimetha, didoimetha, titeimetha, histaimetha, titeimetha, lioiste, didoiste, titeiste, histaiste, rieiste, liointo, didointo, titeinto, histainto, rieinto. Bem parecido, bem parecido. A diferença é que no lugar de oi usa ei, né? Mas no e, oi, o ei, o ai, né? Também aparece. O, né? Tem uma variaçãozinha, né? Aqui no ai, né? Na verdade, o iota, né? Usa iota. No lugar de ômicron e iota, né? Usa só o iota e junta, né, com a vogal do radical. Aí aqui, continuando aqui, nos verbos temáticos, a característica do optativo é o iota ao lado da vogal de ligação. E nos atemáticos é apenas iota, com o radical breve e o avanço da tônica. Então, a vogal temática, a vogal tônica, a sílaba tônica muda, né? Aí tem as terminações são men, so, to, metá, stem, to. São as secundárias. Aí aqui a segunda, ele não falou não, mas contraiu aqui a segunda, né? Aí aqui, nos verbos temáticos, a característica do optativo... Ah, não, já falei já isso. Deixa eu ver aqui, na próxima aqui. Presente do infinitivo médio passivo. Li está... Ah, tem um erro de digitação aqui. Alguém colocou um espírito no lugar de um acento agudo. Li estai, didostai, titestai, ristastai. Aqui está faltando um acento, né? Riestai. Então, aqui é stai, né? Basicamente, a terminação, né? O sufixo é o mesmo, a diferença é a vogal de ligação. Então, aqui no liestai aparece o Y, e aqui não, aparece a vogal do radical. Ômicron, Y, alfa, Y, né? Aí fica só stai. Presente, particípio médio passivo. Então, liômenos, didômenos, titêmenos, ristámenos, riemenos. Aí aqui é simples. A diferença é que não vai ter aquela vogal de ligação, vai ter a vogal do radical. Aqui eu consigo entender. Tá entendendo? Aquela outra que eu tive uma certa dificuldade para entender, sabe? Eu preferia ver assim, declinado, sabe? Aqui eu consigo entender. Vocês conseguem entender? Sim, para mim tá tranquilo. Aqui é fácil de entender como é que vai ser declinado. Ali não estava tão claro como é que seria declinado. Aí aqui o sufixo é o mesmo, a diferença é a vogal de ligação. Em liômenos, as formas do participio presente de ristemi são empregadas no perfeito. Ristami, ristamenos, ristamene, ristameno. Mudando-se apenas a acentuação da proparoxítona para paroxítona.
Então vai ficar histamenos, histamene, histamenon, tudo vai ficar assim, né, Solana? Né? Vai ser tipo isso, né? No perfeito. Aí, imperfeito do indicativo ativo. Então, aqui. Elion, edidon, etiten, histen, hien. Aí aqui, pelo que eu entendi, tá tendo uma contraçãozinha, ou é um alongamento? Será que é um alongamento que tá tendo? Não, ele tá usando a vogal longa, né? Não é isso? Menos ali na primeira pessoa do plural. Ah, sim. Ele usa a vogal longa nas 3 do singular e a breve nas 3 do plural. E no lugar de ni no final, na terceira do plural, não fica a terceira do plural, não fica igual à primeira do singular, como nos verbos em ômega. Fica san, ele coloca san. Vocês estão vendo san? Sim. Sim, aquela diferença lá do começo, né, que ele disse. Isso. Normalmente, isso aqui vai ser igual a isso aqui, né? No imperfeito. Nos verbos em ômega, a primeira pessoa do imperfeito vai ser igual à terceira pessoa do plural do imperfeito. Vai ficar on. Mas aqui vai ficar on, em, né? E aqui vai ficar o san, a san. E esan. Tá dando para ver? E aqui no dual também tem ten, eten, hieten, staten, etiteten, edidoten, hieten. As desinências são as mesmas, menos a terceira pessoa do plural dos verbos atemáticos, que é san, emprestada do aoristo sigmático. Nos verbos atemáticos, há alternância longa-breve, singular, plural no radical, com a ditongação na primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Edidum, edidus, edido, etitem. Então, vocês viram ditongação, gente? Teve ditongação. Cadê a ditongação, gente? De que ele está falando, gente? O que ele está falando isso aqui? Etites, etitei. Hiem, hies, hiei. Isso aqui ele está tirando da onde? Vocês entenderam da onde é que ele está tirando isso aqui? Eu acho que deve ser o caso de Dido, né? Ah, entendi. É porque não fica... Não fica... Deixa eu ver, deixa eu voltar de novo. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Edidum, edidus, edido, etitem, etiteis, etitem. Hiein, hieis, hiei. Ah, é porque aqui ele mostra de um jeito, mas na verdade não fica desse jeito, aparentemente. Era para ficar edidum, mas não fica edidum, fica edidum, né? Edidum. Aqui era para ficar edidos, vai ficar edidus. E aí a terceira pessoa fica edido. Como se tivesse uma contração, né, com alguma coisa. Ele explica qual é essa contração, da onde que vem essa contração. É uma ditongação, na verdade, né? Tem uma ditongação. Aí, etitem, etiteis, etitei, hieim, hieis, hiei. Então, na verdade, tem uma ditongação, né? Não fica assim. Ele está mostrando só por aspectos teóricos, mas não fica desse jeito aqui. No lugar desse eta fica epsilon iota, né? E no lugar desse ômega fica ômicron y, né? Aí, continuando aqui. Imperfeito do indicativo médio passivo. Ah, é por isso que tinha aquele comentário lá em cima que não dava para entender de onde é que tinha tirado. Ele estava falando
Eu achei que esse livro era tão bom, mas falta isso. Ele põe um negócio na tabela, ele tinha que colocar outra tabela depois, né? Para poder mostrar o que ele não mostrou nessa tabela. Eliome. Professor, parece que é porque ele está mostrando embaixo que, pela regra, era para ser de um jeito, só que há uma contração, só que ele chama a contração de ditongação, né? Parece que ele chama, o que a gente chama de contração, né? Ele chama de tongação. Não, é porque não tem o que contrair aqui. O que não tem com o que contrair. Então só pode ter sido uma. Porque era para ser um Y ômicron, aí ficou um ômega. Olha lá, embaixo, ó, pela regra seria um Y ômicron. Pela regra do imperfeito indicativo Não é ativo. Y ômicron, não. Isso aqui é o Y aqui já é o radical desse verbo. Aqui, esse ômicron aqui é a vogal de ligação, e aqui não tem vogal de ligação. O que tem é uma vogal de radical que alonga, fica longa, breve, omega, ômicron. Mas aqui ele tipo virou um ditongo, virou ômicron Y, ficou edidum. E aqui ficou Y iota. Etitei. E aqui, ó, também Y iota. Riei. Depois a gente tem que ver no outro lugar. Deixa eu ver assim o. Mas eu acho que é isso mesmo. Deixa eu ver aqui o. Provavelmente outra tabela não vai mostrar assim. Vai mostrar já com a ditongação. Não vai mostrar do jeito que tá. Vai mostrar já ditongado. Deixa eu ver se eu acho aqui uma tabela que mostre ditongado. Didomi. Vou botar aqui de didomi. Porque eu me lembrei até do verbo filéu, no caso, ele tem essas. Pronto. Uhum. Sim. Ah, aqui, olha. Vocês estão vendo aqui, olha, ele bem aqui, ele não dá daquele jeito, ele dá edidum. Aí qual era o outro que era estranho, hein? A gente viu antes. Porque lá ele, em vez desse ditongo, né, ficou a vogal longa, né? Não, eu acho que em vez do vogal longa ficou o ditongo. É por isso que aqui nessa outra tabela que eu estou mostrando, ele está com o ditongo. Edidum, edidus, edidum. Mas antes ele deu alguma outra coisa que era variante. Não lembro qual era. Deixa para lá. Vamos voltar aqui para cá. Pronto. 8 horas. Radical breve nos verbos atemáticos, vogal de ligação nos temáticos. Segunda pessoa do singular dos verbos temáticos, Elieso, Elio, Elio. Aqui tem uma contração no médio passivo aqui nos verbos temáticos, né? Nos verbos normais em ômega. Mas aqui não tem, fica osso. Osso, eso, aço. Então, fica bem claro, né? Então, edidomen, edidoso, edidoto, edidometha, edidoste, edidonto, etitemen, etiteso, etiteto, etitemetha, etiteste, etitento. Ele usa as terminações secundárias médio-passivas. Men, so, to, metha, este, to.
histamen, histasso, histato, histametha, histaste, histanto, hiemen, hieso, hieto, hiemetha, hieste, hiento. É que não é muito difícil, mas só observando, não tá tão difícil. Então, tem os em ômicron e aqui em Y, aqui em alfa e aqui em Y. Pronto. Vou continuando aqui. Futuro do indicativo ativo. No futuro, o radical perde o redobro. O futuro do indicativo fica só a raiz limpinha. Dó, té, sté, ré. E aqui fica nem ri, fica ré. Acho que é uma analogia. Então fica dó, sol, dó, seis, dó, sei, dó, somen, dó, ct, dó, sim, tó, so, tó, té, seis, té, sei, té, somen, té, ct, té, sim, sté, so, sté, seis, sté, seis, sté, somen, sté, ct, sté, sim, ré, so, ré, seis, ré, sei, ré, somen, ré, ct, ré, sim. Tá bonitinho. A dificuldade é a raiz, que fica uma raiz, diminui, né, a raiz. Verbos atemáticos com supressão do redobro, radical longo e flexão analógica aos verbos temáticos, né? A terminação é igual, como se tivesse isso aqui, né? Esse ômicron aqui, esse y aqui, né? Não deve, esse ômicron y não deveria ter, porque não tem vogal temática, né? Mas acaba aparecendo, né? Aqui um negócio aqui como se fosse uma vogal temática aqui depois do sigma, né? Dó, só, dó, seis, dó, sei, dó, somente, dó, ct, dó, assim, é por analogia, né? Li, sol, li, seis, li, sei, li, somente, li, ct, li, assim, né? No futuro do indicativo ativo. Outros modos do futuro. Não há futuro passivo, né? Nos verbos em mi. Aí, futuro, melhor dizendo, não há futuro do subjuntivo, não há futuro do imperativo nos verbos em mi. Aí, optativo, futuro do optativo, li, soi, mi, dó, soi, mi, té, soi, mi, sté, soi, mi, ré, soi, mi. Fica muito parecido, na verdade. Basicamente fica muito parecido. Aí aqui, conjugação atemática analógica à temática sobre o radical longo. Infinitivo futuro ativo. Listen, dossem, tessem, stessem, ressem. Né? Também, flexão atemática analógica à temática sobre o radical longo. Participio futuro ativo. Listen, dosson, tesson, stesson, ressem. A mesma coisa, né? Flexão atemática analógica à temática sobre o radical longo. Deixa eu ver aqui. Futuro do indicativo médio. Lissomai, dossomai, tessomai, stessomai, ressomai. Então, parece ser também a mesma coisa, né? Flexão atemática, analógica atemática sobre radical longo. Desinência da segunda pessoa do singular. Cessai, seai, sei, sei. Né? Tem essa variação aqui, né? Na segunda pessoa, né? Sei, pode ser sei, né? Aí, aqui, outros modos do futuro médio, subjuntivo não há, imperativo não há. Optativo médio, né? Futuro médio, lissoimen, tossoimen, tessoimen, stessoimen, ressoimen. Mesma coisa, né? Flexão atemática, analógica atemática sobre o radical longo. Desinência segunda pessoa do singular, soiso, soio. Aqui, né, na segunda pessoa, soio. Aí,
Infinitivo futuro médio. Licestai, docestai, tessestai, stessestai, recestai. Também flexão atemática, analógica atemática sobre o radical longo. Futuro médio, participio futuro médio. Lissômenos, dossômenos, tessômenos, stessômenos, ressômenos. Também é flexão atemática analógica atemática sobre o radical longo. Futuro do indicativo passivo. Aqui, finalmente, futuro do indicativo passivo. Litessomai. Seria eu serei solto, né? Dotessomai, eu serei dado. Tetessomai, eu serei colocado. Statessomai, eu serei colocado de pé. Retessomai, eu serei enviado, né? Aí aqui a característica que é voz passiva é esse teta-eta, né? Teta-eta. E aqui tá aparecendo, né? O teta-eta em todos também. Teta-eta, someta, teta-eta, somai, né? Tá bem analogia, né? Aqui ele botou um asterisco ali, não sei o que ele vai dizer. Tetessomai, tetessomai. Aqui não tá tendo redobro, né? Não, tá não. Aqui é porque essa aqui teve redobro, eu acho. As outras não teve redobro, mas tá com assim a vogal breve, né? Essa aqui parece que teve redobro. O títemi. Aí aqui, o que ele disse aqui? Flexão atemática, analógica atemática sobre radical breve. Tetessomai, psilose. Teve, né, teve um redobro, mas o redobro deu uma modificação, sofreu, né, um cataplasma, um metaplasma aqui qualquer, que o teta virou tal, então ficou teté. Aí aqui, desinência da segunda pessoa do plural, cessai, seai, sei ou sei, né? Outros modos do futuro passivo, subjuntivo não há futuro passivo, imperativo não há futuro passivo. Optativo tem aqui, ele botou lissoimen, dotessoimen, tetessoimen, statessoimen, stessoimen. Tudo muito analógico, né? A diferença aqui acho que é só o redobro aqui do títemi. Flexão atemática, analógica atemática sobre radical breve. O que é o radical breve, né? O radical breve aqui, ó, com Y, né? Com Y, alfa e ômicron, né? Desinência da segunda pessoa do singular, soi só vira soio. E o tetessoimen ficou tetessoimen, né? Teve psilose, né? Mudança de perdeu a aspiração aqui no redobro, né? Isso aqui tá chamando de psilose, mas eu conheço isso aqui como dissimilação. Como é que vocês conhecem isso aqui? Eu, há 20 anos atrás, eu aprendi isso aqui sendo chamado de dissimilação. Teve um redobro, mas dizer os dois aspirados em sequência é difícil. E aí, por isso, teria tido na minha cabeça, na minha análise, teria tido uma dissimilação, e aí um tal teria perdido a aspiração. Tetessoimen. O que vocês acham? Eu entendo como dissimilação. Mas ele está chamando de psilose. Eu nunca tinha ouvido falar de psilose. Eu acho que é porque psilose deve ter a ver com aspiração. Né? Eu nunca vi essa palavra. Pois é, psilose. Pesquisar psilose. Psilose. Ah, meu Deus, deixa eu botar aqui.
Se os computadores colaborassem, seria tão bom. Psilose. Deixa para daqui a pouco. Daqui a pouco a gente acha psilose. Infinitivo futuro passivo. Litestai, dotessestai, dotessestai, tetessestai, statessestai, stessestai, retessestai. Aí, tetessetai, né? Também tem a psilose, né? Tete, né? O resto está tudo analogia, né? E aqui com a vogal breve, né? Ômicron, Y, alfa, breve, Y, breve, né? Aí particípio futuro passivo. Litessômenos, melhor, litessômenos, dotessômenos, tetessômenos, statessômenos, retessômenos. Flexão é analógica com radical breve, né? E aqui teve também a psilose. Aí auristo. Elissa. Ah, sim, isso aqui é legal, porque isso aqui tem umas pessoas que chamam de auristo terceiro. Auristo terceiro. No Atenase, ele não chama de auristo terceiro, ele chama de auristos Auristo segundo atemático, parece, se eu não me engano. É assim que ele chama, gente? Vocês lembram? Não me lembro. Ele aparece lá na frente. Eu não sei nem se é no livro 1, não. Pode ser que seja lá no livro 2. Já. Deixa eu ver aqui. Professor, sobre a psilose, eu vi aqui que se trata da perda do som aspirado. Eu acho que seria algo mais específico, né? Isso, seria algo mais específico, né? E se pronuncia psilose mesmo? Psilose. Psilose. Não é uma palavra em inglês, não, né? Psilose. Não, é do grego mesmo. Psilose. Psilose, queda. E também pode ser queda dos pelos. Mas tu achou mesmo psilose? Porque quando eu joguei aqui psilose, apareceu queda dos pelos. Que aí é uma doença, professor. É uma doença. É porque eu achei na Wikipédia em inglês. Aham. Pois é. Não é a queda dos pelos aqui, é a queda da aspiração, né? Fenômeno fonético consistente na desaparição. Porque está em espanhol, tá? Da desaparição de fonemas aspirados previamente existentes. Assim, no griego antigo, uma série de dialectos, como o jônico o lésbico, apresentava formas sem aspiração frente às correspondentes dos demais dialectos. É isso mesmo. Então, é uma dissimilação mais específica, né? Aí eu continuando aqui, o Elissa, Edoca, assim, eu estava procurando o dicionário, né? Onde é que tinha os auristos, né? Lá.
Ele chama de aoristos segundos atemáticos. Aparece lá no capítulo 15. Capítulo 15. Lá na Batalha de Salamina. Acho que é esse aqui mesmo. Não, não é a mesma coisa, não. Eu confundo essas coisas. Não, não é a mesma coisa. Eu confundo. Desculpa, eu dei falei uma besteira agora. Não é a mesma coisa. Os segundo aoristos atemáticos é um negócio mais específico ainda. Porque eles são em ômega no presente, mas quando chega lá no aoristo, eles perdem a vogal de ligação. Aí fica o radical muda, né? Fica só com só uma vogal só. Aí fica diferente. Mas eles ficam muito parecidos com esses aqui, no sentido, mas esses aqui acabam ficando mais parecidos com o perfeito, eu acho, assim, capa alfa, né? Capa alfa. Olha lá, continuando. Então esse aqui é em capa alfa, né? Então Elissa, eu soltei Edoka, eu dei ETK, eu coloquei STK, Estessa. Olha, Estessa aqui, ó, sigma no lugar de capa. Então, às vezes é capa, às vezes é sigma, né? STK seria eu fiquei de pé, reca eu enviei, né? Então aqui bastante variação, né? Porque aqui tá tendo aumento, né? Tem um Y aqui de aumento. Então esse capa aqui funciona como se fosse aquele sigma ali, né? No lugar do sigma aparece um capa. Aparece um capa no Edoka, no ETK, mas no Estes, no STEMI, no STEMI aparece um sigma, no outro aparece um capa alfa, né? Então, às vezes é sigma alfa, às vezes é capa alfa, né? Pode confundir. Confunde com perfeito. Continuando aqui. Aí ele observa. Dos verbos atemáticos, só ristemi tem uma conjugação analógica dos temáticos, aoristo 1. Contudo, esses verbos têm um outro aoristo radical com significado intransitivo. Esten, estes, este, estemen, estete, estesen. Então é tipo colocar de pé. Talvez, não? Uma coisa assim. Não, ficar de pé. O outro, o ristem é o ficar de pé. Pode ser só estar, Estar, né? mas mas só como estar ele não é intransitivo, né? Ele é como se fosse um verbo de ligação, né? Talvez seja isso. Aí note-se que se o espírito suave em oposição ao espírito forte do infecto e do perfecto. Ah, sim, porque aqui é esten e lá é não, lá é ETK. Não, é porque ele está falando disso aqui, né? Esteca, estessa, estessa, estessa. Esse era o. Ah, sim, agora eu lembrei. Porque era ristemi, né? E aqui fica estessa, né? Estessa. Não fica ristemi, né? Deixa eu ver aqui. Continuando aqui.
Ah, os outros verbos, 3 verbos, didomi, titemi, riemi, constroem o aorista da seguinte maneira. No singular, sobre o radical longo e desinências k, cas, que. Na terceira, em vez de k, vai que, ser que. Aí, no plural, sobre o radical breve e as desinências secundárias ativas. Men, te, san e san. Aparece o san. Aqui na... Eu não tinha visto direito, mas aqui apareceu san. Ó, san. San. Elisan, san. Então aqui ficou bem assim não é tão difícil, não é tão difícil. Só o problema é que é porque aqui na primeira, segunda e terceira pessoa de alguns verbos vai aparecer o capa alfa, isso vai dar uma confundida, né? Édoca, mas é um aoristo, né, ativo, né, indicativo. Édocas, éteca, né, étecas, éteque, édoque. Então, esse aqui também é reca, recas, reque, né? Mas o resto vai ser bem fácil de reconhecer. Mas é difícil de... Acaba sendo difícil também porque esse Riemann, por exemplo, não tem alfa nem sigma, né? Nem capa, né? Esse aqui tem o sigma alfa, esse não tem sigma alfa, esse não tem sigma alfa, esse aqui não tem sigma alfa, mas vai ter o san aqui no final. Não, esse aqui tem o sigma alfa, né? Esse aqui que não tem. Não tem, não tem. Não, esse tem, esse não tem. Então, alguns não vão ter sigma alfa, né? Aí vai confundir. O que ele vai falar mais aqui? Aí aqui como é que ele formou o aqui? Heimen. Ficou Heimen. Heite. Heite. Heisan. Heisan. Como é que ele formou, né? Aquelas formas ali do Heka, né? Do Heite, Heisan. Deixa eu ver aqui, continuando, são 8h25. Imperativo aoristo. Lisson, lissate, dos, dote, tes, tete, stesson, stessate, res, rete. Então ele usa, né, o vogal breve, né? No dos, no tes, mas no stes parece que é vogal longa. No res é vogal breve. Esse aqui é o que faz mais o ristem é o que faz mais analogia com os verbos em ômega, né? Stesson, stessate, e os outros, vamos falar em sigma, né? E T. Sigma T. O imperativo singular dos atemáticos, dos, tes, res, é de origem desconhecida. Vê res. Segunda pessoa do singular do imperativo aoristo ativo de aqui era para ser erro. Tenho. Quanto a ristemi, com significado ativo, ele mantém a analogia com lio, em lugar de stati, stato, state, stanton, e dual staton, staton. Subjuntivo aoristo ativo. Liso, do, to, stesso, o, ro. Aqui o radical fica bem pequenininho, de novo, perde a reduplicação, a vogal fica longa, no didomi fica ômega tudo, nos outros varia entre ômega e eta. E o stesso fica, o ristemi fica mais analogia com os verbos em
ômega. Fica stesso, stesses, né? O Ros fica bem, o Remi fica bem pequenininho. Ros, Res, Rei, Homen, Heter, Rossi. Fica quase como se fosse o verbo emi, só que com um aspirado, né? É o verbo emi aspirado. Como aconteceu no presente, o subjuntivo aoristo se constrói com as vogais longas no verbo em ômega e em mi, apenas nos verbos em mi sobre o radical breve e sem redobro. Dó, dó, teo, teo, tó, sta, eso, stesso, reo, ró. Na terceira pessoa do plural pode haver um ni eufônico. Então aqui pode parecer rossim, stessosim, tessim, né? O aoristo é sigmático de histemi em lugar de stao, sto, staes, stae, stes, staet, e aí por diante, né? Sigmático de histemi. Ele fica parecido, né, com o outro. Deveria ser assim, mas não é. Aí, o que mais que ele diz aqui? Optativo do aoristo. Eu sei que a gente vai pular, não está nem estudando o optativo agora. Deixa para quando estiver estudando o optativo. Infinitivo aoristo ativo. Lissai, dunai, teinai, stena, essai, reinai. Aí teve essa contraçãozinha aqui, né? Nai, né? No lugar de ser em sai, vai ser em nai. Tem uma contraçãozinha. É como se fosse aparecesse um Y, né? Enai, enai. Aí fica reinai, stessai, teinai, dunai. Participo aoristo. Aqui é os em ômega tem um sigma alfa, né? Os atemáticos não tem sigma alfa. Não tem sigma alfa. Dus, dontos, dusa, doces, dontos, teis, tentos, teisa, teises, tentos, stas, tantos, taças, taces, tan, statos, reis, rentos, reisa, reisens, rentos. E ele deu aqui esses verbos aqui para comparar. Não sei por que ele deu esses verbos para comparar. Se esse tema aoristo for vocálico, segue o modelo de stas, tantos ou dus, dontos. Sim. Nos verbos em ômega com aoristo radical, segue-se o modelo lion, liontos, nos verbos em ômega. Mas aqui não é mais os verbos em mi. Se esse tema aoristo for vocálico, segue-se o modelo de stas, tantos e dus. Sim. Lembra que eu estava falando dos aoristos segundos atemáticos? Lembra? Sim, professor. Porque eu acho que todo mundo já está dormindo já por essa hora. Não, professor, estamos aqui. É difícil. Sim, esses três verbos aqui embaixo, eles têm aoristos segundos atemáticos, no sentido de não ter vogal temática. Eles são chamados de aoristos terceiros. Esse baino, esse didrasco e esse gignósco. Porque eles se parecem muito com o stas, né, e o dus. A declinação vai ser muito parecida, né? Então aqui bas, bantos, bassa, basses, bantos, dras, drantos, draça, draces, drantos, gnus, gnontos, gnussa, gnosses, gnon, gnontos. Que eles são verbos que eles são em ômega, eles têm vogal temática no presente, mas quando chega no aoristo, eles perdem a vogal temática.
eles ficam só com a vogal do radical. Professor, e eles têm 3 auristo, é 3 tipos de auristo? Desculpa a minha ignorância, mas Não é que eles têm 3 tipos de auristo. É que na classificação tem gente que classifica como se houvessem 3 tipos de auristo. Não é que eles têm 3 tipos de auristo. Tem verbos que só tem 2, né? E tem 2 porque, tipo, um é mais irregular e um é uma forma mais regularizada, né? E é por isso que o Atenas não chama de aoristo terceiro, ele chama de aoristo segundo atemático. Mas é estranho chamar aoristo segundo atemático. Talvez fosse melhor chamar aoristo segundo sem vogal de ligação. Mas fica estranho, tá entendendo? Continuando. E esses aqui, eles são bem irregulares, esses aqui, na verdade. Esse aqui dá para dizer que eles são irregulares, muda o radical, né? Bastante. De Pasco para Pathon, muda aqui, né? Um bocadinho de coisa. Fero para Enenco, muda muito ainda mais. Roral para Idom, aí muda que só. Continuando aqui. inclusive esses verbos tem muito no Novo Testamento e achava complicado isso. Pois é. Ainda acho, né? Mas acho que hoje você já deve estar superado já mais isso. Esses em Mia que eu acho que não é tão simples, continua sendo gramática avançado, tanto para mim quanto acho que para vocês também. Com certeza. Demais. Pronto, aqui é para ser o aoristo médio, né? Então não é aoristo passivo, é aoristo médio. Então é Elissamen, Edomen, Etemen, Estasamen, Heimen. Então o Hiemi continua sendo fazendo muita analogia com os verbos em ômega, né? E os outros usam a vogal do radical na forma breve, né? E as terminações secundárias médias. E tem assim, né, uma contraçãozinha na segunda pessoa, né? Pelo menos em edu, contrai, né? Alguma coisa ali. Em eto também, e aço também, porque termina em ômega, né? Deve ser deve ter, não sei como é que ficou em aço. Se for igual a Elisso, deve ter tido uma contração também. Reiso, que eu não lembro, não sei direito como é que ficou Reiso. Vamos ver como é que ele ficou. Ele explica. Não há analogia com o aoristo ativo, a não ser nos verbos temáticos. E o verbo histemi, que constrói o optativo médio sob a característica do aoristo sa, e desinências secundárias médio-passivas. Em lugar de estamen ou estasso, esto, aí eu não entendi quem foi que ele falou isso aqui, não. Vocês entenderam? Me ajuda aí. Bom, parece que tem uma contração bem... Teve uma contração da contração, né? Para dar o sto, stasso, sto. O que acontece de verdade? É o stasso ou é o sto?
porque ele está colocando aqui umas coisas, eu não confio mais nele. O que acontece? Acontece é o stasso ou é o sto? Tá entendendo? O que acontece de verdade? É o stasso ou é o sto? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Ele deixou confuso mesmo essa parte, né? Porque parecia com a contração, mas aí naquela outra gramática só achou a forma que não existia contração. Isso, então eu vou olhar aqui naquelas tabelas de novo lá para poder ver se o que ele deu. Isso aqui é o que mesmo, hein? A gente tá olhando o que mesmo? É o aoristo passiva. Não, Não, eu acho que é médio, aoristo médio. Aoristo médio, né? Dos verbos em isso, mi, não é aoristo. isso? Então era. Deixa eu ver se eu. Deixa eu ver aqui. Aoristo. Deixa eu ver aqui. Voz ativa. Voz média. Presente. Aí só para lembrar aqui. Isso aqui é do indicativo ainda, né? Aoristo médio indicativo. Aoristo médio indicativo. Era para ser assim. Seu estessamen. E aqui tem estessamen. Estessamen. Não, tá igual. Estessamen. O que foi que ele inventou aqui? Estessamen. Estamen. Estamen. Estessamen. Sim, é porque tem o sigma alfa. Agora eu tô entendendo. Tô começando a entender. Deixa eu voltar aqui. Não deveria ter esse samen, sa, né? Não deveria ter esse sa, tá vendo? Não deveria ter esse sa, porque os outros não tem sa. Então ele está dizendo que deveria ser stamen, stasso, que daria sto, stato, stameta, estaste, estanto, estanten, estasten. Isso se ele não tivesse esse sigma alfa aqui, que ele está fazendo em analogia com os verbos em ômega. Porque ele está dizendo assim, não há analogia com o aoristo ativo, a não ser nos verbos temáticos. E o verbo histemi, que constrói o optativo médio sobre a característica do aoristo sa e desinências secundárias médio-passivas em lugar de este. Aí aqui, olha, a maluquice é que ele usou essa palavra optativo. Não era para ser optativo, aqui deveria ser indicativo. Por quê? Porque ele está no indicativo, bem aqui. E aqui ele colocou a palavra optativo. E isso me deixou doido. Não fazia o diabo de sentido nenhum. O que ele estava dizendo aqui? Pronto. Aí agora aqui. Nos verbos atemáticos, a construção se faz sobre o radical breve, sem redobro e desinências secundárias médio-passivas. Então aqui não tem redobro, né? Não é didomen, é edomen. Aqui etemen, estassamen, heimen, né? Na segunda pessoa do singular, olha aqui o que acontece, né? Elisasso, Elisao, Elio. Isso é, né, até segunda pessoa, né? O tu, né? Seria tu se soltas, tu se soltou, tu resgatou, né? Aí é edosso, ficou, sigma caiu, né? Ficou edo,
etesso, eteo, etu, estáçaço, estáçal, estáço. Então, alfa e ômicron deu ômega. Reiço, reiço, reiço. O radical desse verbo aqui é só re, né? Só esse re aqui, né? Você está vendo? O radical aqui, a raiz aqui desse verbo aqui é só um Y com espírito root. Muito pequeno. Mas tem o espírito rude, né? Já é uma re, né? Já é uma consoante, né? Aí é aqui imperativo aoristo, lysai, du, tu, stessai, ru, na verdade. Então aqui lysaste, doste, teste, stessaste, reste. Então aqui o que está tendo aqui? Tá usando a vogal breve, né? Esse aqui está fazendo analogia, o ristemi está fazendo analogia com os verbos em ômega. Tá tudo bem, tá tudo legal. Continua repetindo os mesmos padrões. Aí tem uma variação do desenho da terceira pessoa do plural para stossan. Então, às vezes deve ser ston e às vezes deve ser stossan. Em alguns textos deve aparecer, esse finalzinho aqui deve aparecer stossan, né? Stossan. Aqui as contrações aqui, para quem quiser ver a segunda pessoa do singular. Dosso. Tinha um sigma ômicron, né? A desnência. Então, dosso, du, tesso, tu, stasso, to, sto, resso, ru. Bem legal. Aí aqui 8h44. Infinitivo aoristo médio. Lissastai, dostai, testai, stessastai, restais. Vogal breve, só o ristemi que faz analogia com os verbos em ômega, sem redobro. Subjuntivo aoristo médio. Lissomai, domai, tomai, stessomai, romai. Vogal longa, só o ristemi faz analogia com os verbos em ômega. O didomai não tem redobro, didomai é tudo longa, tudo ômega, as outras variam em ômega e eta, né? E as terminações são as médias, médio-passivas primárias, né? Optativo aoristo médio, não vou olhar. Participo aoristo médio, lissámenos, dômenos, têmenos, stessámenos, rêmenos. Então, não tem redobro, a vogal é breve, o ristemi faz analogia com os verbos em ômega, basicamente. Indicativo aoristo passivo. Eluten, edoten, eteten, restaten, reiten. Muito parecido. Vogal do radical breve e longa, né? Breve no singular, longa no plural. Aqui ômicron e ômicron, na verdade não. Aqui ficou breve. Tem teta, eta, né? Aqui tem epsilon, né? Aqui tem alfa. Aqui tem para ser o e também, o y contraído, né, com esse rei. Aí tem a característica do passivo aqui, do aoristo passivo, é esse teta, eta, né? Então, esse aqui, esse estaten, nem fez analogia, né, com eluten.
ficou diferentão, né? Estatem. Não teve analogia. Aí tem as terminações são as secundárias ativas. Não faz muito sentido, né? Mas as secundárias ativas e tem san. Tem san aqui. Porque é aoristo passivo, né? Então, ni, sigma, nada, men, te, san. Vocês estão entendendo o que eu falei ou não? Sim, sim. Sim, professor, as terminações, né? É estranho porque é um aoristo passivo, mas as terminações são terminações secundárias que são normalmente ativas, né? Que é o ni, o sigma, o nada, men, te, san. Que apareceram lá no aoristo ativo, né? Mas continuando aqui. Aqui. Quando houver duas oclusivas aspiradas em sequência, uma delas perde a aspiração. Psilose, lei de Grassmann. Agora a gente ganhou um nome alemão, Grassmann. Eteten. Subjuntivo aoristo passivo. Lito, doto, teto, stato, reto. Então aqui tem no lugar do teta, eto, tem só o teta. E as terminações são aquelas mesmas terminações que apareceram, né, na voz ativa do subjuntivo, né? E é do presente. E tem uma variação, né, entre ômega e eta, né? E não tem redobro, e a vogal do radical é breve, né? A vogal do radical é breve, sendo ômicron, y, alfa, né? Ou y mesmo. Ele está dando umas explicações aqui sobre a acentuação. Teto, né? A psilose. Psilose. Stato. Steto. Tetomen. Aqui. Imperativo aoristo passivo. Liteti, litete. Doteti, dotete. Titeti, tetete. Stateti, statete. Reteti, retete. Muito parecido, né? Quase nenhuma diferença, né? Sem redobro, vogal do radical breve, né? Bem simples. Tem a lei de Osthoff. Vogal longa se abrevia diante de duas consoantes. Vogal longa se abrevia. Então, litenton. Então, fica litenton. Mas, ao mesmo tempo, essa lei diz que isso aqui devia ser pronunciado longo. Tá entendendo? O pessoal pronunciava isso aqui longo. Litenton. Tá entendendo? Então, é contraditório. Eles podiam escrever do jeito que eles quisessem. Vocês estão entendendo? Ia ser pronunciado do mesmo jeito. Vocês estão aí? Acordados? Estão acordados? Eu tô tentando entender o processo. Não, sim. Ele está dizendo aqui que o eta, né, era escrito Y, porque depois vinha o ni e o tal, né? Sim. Mas, na prática do pessoal que lê poesia, eles leem isso aqui como se fosse longa. Tá entendendo? Eles desfazem... Eles desfazem a mudança ortográfica.
eles leem como se fosse longa. Liteton. Eles vão pronunciar, quando tem uma breve seguida de duas consoantes, eles vão pronunciar como se fosse longa. Ah, entendi. Porque no caso tem porque tem dois alongamentos. Tem aquele alongamento por posição, né? Quando está diante de duas consoantes, e aquele alongamento por natureza, né? Alguma coisa Isso, assim. exatamente. Isso aí. Não, eu acho que deve ser, não sei. Porque como o senhor falou, né? Vai ser longo de todo jeito, né? Pronto, continuando aqui. A lei de Grassmann apareceu de novo aqui. Em vez de ficar dizendo só psilose, agora é lei de Grassmann. Optativo eu não vou olhar, porque vocês não estão estudando optativo agora. Deixa para quando a gente for estudar optativo. Infinitivo aoristo passivo. Litenai, dotenai, tetenai, statenai, retenai. É muito parecido, paralelo, né? O mesmo sufixo nos verbos atemáticos se acrescenta o radical breve e sem redobro. Participa aoristo passivo. Liteis, doteis, teteis, stateis, reteis. Também é muito parecido. Formação paralela de desinências ativas junto com a forma apassivada luté, né? Declinação de nomes em ent, com o nominativo sigmático no masculino, com o sufixo ia no feminino e radical puro no neutro. Então, era ia? Cadê o ia aqui? Não tô vendo ia, não. Você tá vendo ia aqui? Tem aqui eiça. Eiça. Ia não deve aparecer na declinação, né? Vogal longa se abrevia seguido de nital pela lei de... Acho que deve ser que talvez o iota deva cair, né? Alguma coisa assim. Não sei. Não sei também. Vogal longa, litentes, liteis, litentos, liteis. Ele explica aqui, né? O ni tal caindo, né? E o eta virando ex. Não, ele vira y aqui, né? Litentos, né? Litentos. É porque eu acho que o eta muda para epsilon e acrescenta esse iota. Provavelmente. Aí aqui ele tem... aqui tem o IA. Era esse IA aqui que eles estavam falando. Litentia, aí... Professor, eu entendi o masculino, é porque o eta muda para epsilon, aí ele não perde o ni e o tal, aí ele aumenta o epsilon para e, é o que chamamos de alongamento por compensação. Sim. Mas aqui no IA, no litentia, o que aconteceu no litentia? Caiu eu sei que caiu o nital, o eta virou y, e aí... porque o que acontece é o eta muda para epsilon, aí o ni cai, o T contaminado com iode muda para sigma, e pela queda do ni, o epsilon sofre aumento por compensação. Aí fica liteissa. Pelo que eu lembro, é isso. Não, é isso. Mas assim, ele podia ter descrito mais os passos, né? Ele pôs só
3 aqui, aí ficou pouco compreensível, eu acho. Esse aqui ficou mais simples. Liten, caiu o tal, o eta abreviou, né? Isso aqui os verbos em líquida, né? Acontecem aquelas coisas lá, né? O sigmas cai. Deixa eu ver o que mais que acontece. O aoristo passivo se faz em eta. Em vez de teta, eta, vai ser só em eta. Então, stelo, eu preparo, eu envio, vai ser estela. Passivo, Stalin. Então, não é Stalten, é Stalin. Aí aqui, Stalentos, fica parecido, né? Ele está mostrando porque fica parecido, para não confundir, né? Esse aqui fica muito parecido com esse aqui de cima, né? Com esse, na verdade, nem com esse aqui de cima, fica parecido com o. Pronto. Final, eu mostro. Não sei porque ele está mostrando isso aqui. Não sei se é porque ele não tinha mostrado antes. Dá para passar. O. Perfeito, a gente não vai entrar hoje, não. Pronto, morreu. Gente, aí, obrigado por terem aguentado até aqui. Deixa eu perguntar como é que vocês estão. Assim, Carlos, você quer fazer uma prova daqui a umas 2 semanas? Pode ser, professor. Johnny, você quer fazer uma prova daqui a 2 semanas? Bom, por mim isso é tranquilo. Então eu vou fazer uma prova daqui a 2 semanas, e semana que vem não tem aula, porque vai ser um feriadão e o pessoal vai querer viajar. E aí não vai dar certo, porque eu também vou querer ir, assim, dormir um pouquinho mais, e aí vou acabar perdendo a hora. Então agradeço por vocês estarem aqui presentes, e até daqui a 2 semanas a gente faz uma prova, tá bom? E eu vou tentar fazer uma prova simples, tentando explorar, né, o subjuntivo e os verbos em mi, que já é muito conteúdo, é conteúdo que só. Tentar achar umas questões fáceis para se fazer. Vocês querem fazer assim frases ou um texto para ler e responder perguntas? Como é que vocês querem? Tanto faz, senhor. Tanto faz. Dependendo de como for feito. No caso, só fala de frases para traduzir, é isso? Frases para traduzir. Como é que vocês preferem? É melhor, porque é mais, sim, exercita mais, né? Assim, Eu também acho. A gente mais direto. O texto é muito vago, a gente lê o texto, aí tem as barreiras do texto, para a gente chegar mesmo na gramática, que foi o que a gente estudou, né? Tá bem. Eu também acho. Então vou tentar fazer umas frases. Agradeço aí pela atenção de vocês e até daqui a 2 semanas. Mas qualquer coisa vocês me falam aí durante a semana.